Olá, muito boa noite. Já voltamos aqui do nosso comercial. Primeiro bloco, nós batemos um papo com o Hudson Silvestre do Via Certa, contou um pouquinho da história do canal Via Certa, a gente falou sobre a segurança, o jornalismo na comunidade. E agora nós vamos conversar com Pedro Gomes, que é formado em Direito e também é biólogo. E está à frente aí, né, do grupo Pro Armas. Vai conversar um pouquinho com a gente sobre segurança pública e sobre esse projeto que ele está à frente aí como coordenador regional. Muito boa noite, Pedro. Seja bem-vindo ao RN Debate. Boa noite, Maico. Boa noite a quem está assistindo o programa. É uma satisfação estar participando do RN Debate. E estou aqui à disposição para tirar dúvidas e esclarecimentos e qualquer curiosidade que você tiver, não só do segmento do tiro esportivo, da segurança pública, né, que a gente de certa forma está interligado, mas de qualquer outro assunto que você esteja interessado em perguntar. E eu estou aqui à disposição para bater esse papo legal aqui com você. Isso aí, vai ser muito interessante porque nós temos aqui um biólogo, advogado e instrutor de tiros. E atirador esportivo. E atirador esportivo, né? Você me contou em off que a primeira formação foi como biólogo. Ciências biológicas. Ciências biológicas pela UFRN, né? Exato. E aí, o que foi que fez você se enveredar pelo mundo jurídico? Pelo direito, vamos lá. Sendo um pouco, assim, fazendo uma síntese, né? Na verdade, foi porque eu tive o interesse, despertei o interesse de fazer concurso público, né? Eu queria, de certa forma, ter uma independência, né? Todo jovem quer ficar independente. Então, eu começando no final do curso de biologia, que é licenciatura, ou seja, ainda cheguei a dar aula também na rede estadual de ensino, na rede municipal. Então, eu tive o contato com matérias de direito penal, direito processual, num concurso que eu estudei, assim, no finalzinho da faculdade, peguei, assim, uns 4 meses para tentar fazer um concurso da Polícia Civil no ano de 2009, se eu não me engano, que teve um concurso da Polícia Civil. Sei. E aí foi aí que eu decidi, tive contato com as matérias de direito, e quando concluí a faculdade de direito, logo em seguida de biologia, logo em seguida eu comecei a faculdade de direito, né? Me tornando advogado e até hoje decidi seguir a carreira jurídica como advogado, não dentro da área do concurso, né? Inclusive um advogado bem promissor que passou na OAB antes de concluir o curso de direito, né? Exato. Quem me conhece na faculdade de direito sabe, né, a dedicação, meus colegas de faculdade, o pessoal da turma na época, os professores, todo mundo que me conhece sabe da minha dedicação, que eu sempre saía da faculdade, chegava em casa, estudava, tive a oportunidade de passar numa seleção para o Tribunal de Justiça no estágio, lá, todo ano o tribunal faz uma seleção. Sim. E tive a oportunidade de trabalhar com o desembargador Assis Brasil, juiz substituto, a época ainda ele é juiz, não sei se já se aposentou, ele estava substituindo o desembargador e desembargador Ibanez Monteiro, assim que ele assumiu a cadeira lá no Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Norte. Então, passei praticamente 2 anos ali tendo uma convivência com o pessoal do Tribunal de Justiça. Foi uma experiência bastante legal, né? Bastante proveitosa e enriquecedora para mim como profissional da área. E, assim, só fez somar. Foi um ótimo aprendizado, muitas amizades que eu carrego até hoje. Verdade. E até um incentivo aos jovens, né? Muito jovem que assiste o nosso programa, que quando tiver uma oportunidade como a do Pedro, de estar próximo a magistrados, próximo a pessoas que se destacaram profissionalmente, absorver o máximo possível de conhecimento. Nunca é demais de conhecimento. Então, quando tiver a oportunidade de estar perto de alguém que está se destacando profissionalmente, positivamente, absorva muito conhecimento. Pedro, você é coordenador regional do ProArmas. ProArmas, Aí, quando a gente fala ProArmas, automaticamente as pessoas assimilam, vixe, ele é daquele grupo que quer o povo armado. Só que não é bem assim, não é que funciona. Pois é. Explica um pouquinho para o pessoal de casa o que é o ProArmas. Bom, o ProArmas é uma associação e essa associação ela luta pelo direito do cidadão exercer seu direito à legítima defesa, de viver e permanecer vivo. Nós temos um trabalho que é para que não morra esse direito do cidadão. Então, não é ter o acesso à arma de qualquer forma, como você comprar um confeito numa bodega, né? Como diz assim o pessoal, né? Então, assim, de uma forma dentro da legalidade, de você fazer um teste, um exame psicológico, um teste prático de tiro,
como sempre foi no Brasil, né? Nunca se teve acesso à arma no Brasil de forma indiscriminada. Existiram narrativas durante o governo do presidente Bolsonaro que ele estava liberando o acesso a armas. Isso é uma narrativa que foi criada para gerar um certo pânico com as pessoas dentro daquela gestão dele. E assim, o acesso à arma de fogo e à arma de fogo se tornaram um tabu, né? Se tornaram, de certa forma, um item que foi criminalizado, foi dentro do esporte mesmo, vítima de preconceito, de discriminação, o próprio segmento do esporte, né, vem sofrendo isso. E nossa função é manter isso vivo. Nós passamos em 97 pela criação do SINARME, que é um sistema da Polícia Federal que gerencia o cadastro das armas. Então, a União Federal, a União, ela monopolizou essa atribuição nela. Antigamente, isso era feito pelas polícias civis. Então, se você queria seu porte de arma, você ia ali na Polícia Civil, o delegado da Polícia Civil autorizava. Hoje é tudo via federal. Posse e porte de arma. O tiro esportivo, ele é fiscalizado, né? E todos os documentos são emitidos pelo Exército Brasileiro. Isso aí. E, pronto, você tocou num assunto interessante, que foi criada a narrativa de que ia ser desenfreado, vamos dizer assim, né, aquisição, de armas de fogo no Brasil, como nos Estados Unidos, por exemplo. A gente acha que nos Estados Unidos é desenfreado o negócio, porque tem loja, você entra numa loja, paga e sai de lá, mas não funciona bem assim. Na prática, a gente sabe que não é bem assim. Nem no Texas. Nem no Texas, né, que é um dos países que mais apoia o armamento. Você chega, vai fazer lá, aí tem todo um trâmite, né, você passa por um processo e tal, e a arma, você não sai de lá com a arma vai para sua casa por uma equipe deles que vão entregar, é todo um processo diferente. É menos burocrático do que no Brasil? Sim. Porém, não deixa de ter suas diretrizes para ter segurança a quem está entregando a arma de fogo. Exatamente. Né? Tem que se ver os antecedentes. Lá nos Estados Unidos, a prioridade que eles veem é os antecedentes criminais da pessoa. Então, assim, se você é uma pessoa que tem um histórico de não praticar crimes, qual o mal que você vai fazer? Você vai comprar uma arma legalizada para praticar um mal a alguém? Não existe isso. Se você quer fazer o mau uso de uma ferramenta que precisa passar por um mínimo de fiscalização do Estado, você não vai botar sua digital lá. Você vai simplesmente comprar uma arma no mercado que é onde chega o grosso de arma realmente. 99% das armas do Brasil que chegam são via fronteira, via contrabando. Então, essa conversa de que as armas do cidadão vai cair na mão do bandido, isso é mentira. O próprio ministro de Lula à época, o Márcio Tomás Bastos, ele, quando implantou o Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826, ele mesmo respondendo aos repórteres, ele disse, claramente, se você procurar lá a fala dele, ele disse: o Estatuto do Desarmamento não foi feito para tirar arma de bandido. Foi feito para tirar arma do cidadão. Aí ele diz do crime eventual, que seria um crime passional, alguém perdeu assim, uma briga de trânsito, coisa que a gente sabe que não acontece. Que não acontece, entendeu? Então, assim, ele escancarou ali naquele dia para a população brasileira, e poucas pessoas prestaram atenção nisso, que eles estavam tirando o direito de você se defender só por tirar, só por uma questão de domínio, de poder do Estado sobre essa liberdade do cidadão defender a sua própria vida e a vida da sua família. Hoje, um brasileiro gasta quanto para poder ter um revólver? Acesso à arma? Revólver mais simples. Nós temos hoje a questão dos calibres. Houve uma modificação com relação à legislação atual. Então, mas em certa forma, vamos lá, para uma arma mais básica, que seja um 38 de 5 disparos. A gente vai ter aí esse tipo de equipamento em torno de R$4.000. R$3.800 a R$4.300, mais ou menos. A documentação, se você fizer um pedido com o despachante, você vai gastar aí aproximadamente, com taxa e o despachante, acredito que R$800, com as taxas mais o despachante. Mas isso já inclui o curso de tiro, não? Aí não, aí você vai gastar aproximadamente R$350 para fazer um teste, não é um curso, então
Isso é uma coisa bastante curiosa, porque você tem que fazer esse teste de tiro, que é um laudo emitido por um policial ou por um instrutor, como eu, civil, né, que não é militar nem de força de segurança, que faz uma prova na Polícia Federal e é habilitado para emitir um laudo de tiro, para dizer que você está capacitado a praticar, ou seja, o tiro esportivo ou ter uma arma para posse ou porte. Detalhe da posse é que hoje praticamente não se tem condições de ter posse de arma no Brasil. A posse ficou tão difícil quanto o porte de arma. Por quê? Existe na Lei 10.826, que você conhece como Estatuto, de um nome que eu não gosto de dizer. Então, essa lei lá, quando ela fala da posse, o artigo que fala da posse de arma, que é o direito de você ter arma no seu ambiente comercial, no seu local comercial, ou na sua residência, ela usa o termo declarar efetiva necessidade. O que é declarar? Declarar é um ato unilateral pessoal. Eu, Pedro, declaro que eu preciso de uma arma de fogo. Isso é declarar. Para o porte, você precisa demonstrar. Então, perceba que o legislador, ele usou dois verbos diferentes, certo? Uhum. Um, declarar, o outro, demonstrar. Demonstrar, você precisa de um conteúdo probatório, você precisa de alguma coisa mais palpável, mais concreta, de que você realmente corre um risco. E o que é que acontece? Efetiva necessidade. Esse termo nunca foi tratado de forma objetiva, o que é? Ele depende da discricionariedade do delegado. Fato que aconteceu em 2022, em setembro. O STF, antes das eleições, como uma forma de restringir do cidadão o acesso à arma, ele usou, né, o ministro Fachin usou a fundamentação em ADIs, que são ação direta de constitucionalidade, que os partidos de esquerda usaram para barrar os decretos de acesso à arma do presidente Bolsonaro. Então, ele lá, numa das suas fundamentações, ele mudou o significado da palavra declarar, que era para posse, para demonstrar, dizendo que o legislador, como se o legislador tivesse se confundindo. Então, na verdade, você não era declarar que o legislador deu. Perceba que isso, de certa forma, eu, como advogado, tenho toda a liberdade para falar isso. O meu estatuto me garante, a Constituição me garante. Perceba que você está alterando o sentido de uma palavra e fazendo o trabalho do legislador. Isso, assim, de certa forma, mostra um tipo de insegurança jurídica que traz para a nossa sociedade. Então, a minha função como membro do ProArmas, como advogado, como uma pessoa que defende as liberdades individuais, que defende o direito à defesa pessoal, importante não confundir defesa pessoal com segurança pública, isso é bem diferente. Então, assim, essa é a minha função, tá? Ajudando para que isso não se apague dentro da sociedade brasileira, entendeu? Entendi. E o pessoal de casa deve ter entendido bastante também, porque você foi bem taxativo e exato no que estava falando. E puxou um assunto bem interessante, que é segurança pública. Exatamente. Que você falou, defesa pessoal não tem nada a ver com segurança pública. Uhum. São dois assuntos distintos. Você, como advogado e instrutor, que já participou, já teve acesso a juízes, desembargadores, a segurança pública no nosso estado hoje, qual é a principal problemática dela? Bom, o principal problema, isso é um fato curioso, que eu já tinha essa informação em razão de eu ter vínculos com políticos, né, com parlamentares, tanto o deputado Sargento Gonçalves como o Coronel Azevedo, que são da segurança pública, e eu já tenho essa interação com os dois parlamentares, e sei da dificuldade que tem a nível de Estado. A dificuldade no Estado é efetivo, estrutura principalmente das áreas que os policiais têm que trabalhar, dos batalhões, dos destacamentos. Então, essas áreas no interior são bastante precárias. Eu cheguei a presenciar o policial militar trabalhando sozinho dentro de um destacamento. Então, assim, ele numa viatura, ele com um fuzil e com uma pistola, ou seja, você imagina a pessoa sozinha está fazendo a segurança de uma cidade. Eu não me lembro qual foi a cidade, mas isso é bastante grave. Então, eu, atualmente, como eu estou como pré-candidato a vereador de Natal,
eu tive essa curiosidade e já me antecipei para ir lá na Guarda Municipal, conversei com o comandante, eu não estou recordado o nome, desculpa a falha aqui na memória, porque o dia foi bem corrido, bem cansado, mas estive conversando com o comandante, com o pessoal do Corpo de Comando da Guarda, que é sensacional, a estrutura da Guarda Municipal de Natal está sensacional, eles têm um stand próprio, eles estão construindo um auditório lá para eles, estão reformando a sala do comando. Então, assim, o que é que eles me dizem? Equipamentos, eu tive a possibilidade de ver os equipamentos que eles têm, equipamentos de primeira, tem vários equipamentos modernos, não são só aqueles revólver, aqueles de 5 tiros 38, eles estão com equipamentos muito bons. E eu tive essa satisfação de estar conversando com o pessoal lá. E qual a principal demanda hoje da Guarda Municipal? Efetivo. A Guarda Municipal teve como é que eu posso falar? Uma evasão de servidores, né? Uma saída de servidores, pedidos de desvinculação da instituição, em razão de passarem em outros concursos. A gente sabe que a vida do concurseiro hoje está muito dinâmica. Então, muitas pessoas fazem aquele concurso da Guarda e não, eu quero ser policial civil, eu quero ser delegado, eu quero ser e acaba indo pra... policial rodoviário federal, e acaba o efetivo da Guarda diminuindo, e hoje eles têm um déficit de aproximadamente 500 pessoas na Guarda Municipal. Então, podemos esperar concursos públicos para a Guarda Municipal em breve. Exato. Se conseguir chegar à Câmara Municipal de Natal, é uma bandeira que eu defendo com extrema prioridade, é que a Guarda Municipal tenha atenção na Guarda Municipal. Ela hoje foi colocada a Guarda Municipal dentro do artigo 144 da Constituição, que trata da segurança pública, né? Então, lá estão descritos os agentes de segurança pública e a Guarda hoje se inclui nisso aí. A Guarda ela já tinha várias atribuições e mesmo sem estar incluso como agente de segurança, se tinha muita demanda da Guarda, como se fossem as demandas da Polícia Militar. E essa demanda, ela praticamente se efetivou, essa procura se efetivou quando eles passaram a ser agentes de segurança pública, né? Lá na Constituição. Então, aumentou ainda mais a quantidade de trabalho. Então, você imagine um efetivo baixo e com maior carga de trabalho. Então, a Guarda precisa urgentemente de efetivo. É prioridade esse investimento. Não só a Guarda, mas a Polícia Militar. A Polícia Militar também. A Polícia Civil. Polícia Civil. A gente fazendo matérias policiais nas ruas, eu encontro com muitos agentes e um agente, não vou identificá-lo claro, mas ele me confessou em off que hoje o déficit da Polícia Civil chega a cerca de 1.800 homens. Né? 1.800 policiais. Policiais, homens e mulheres. Né? Homens e mulheres. E aí, ele disse até assim que Michael, aqui a gente tem que estar escolhendo o que é que vai investigar, porque não tem mão de obra para tanta demanda. E aí é o absurdo que a gente chega. De repente eu tive o meu celular roubado e o Pedro teve a motocicleta dele roubada, por exemplo. Aí chegamos lá os dois com duas situações de roubo. O policial ele vai ter que escolher se ele vai investigar o roubo do meu celular ou se vai investigar o roubo da motocicleta do Pedro. É basicamente isso que está acontecendo com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte hoje. Não só do Rio Grande do Norte, mas de outros estados também. Exato. Mas como a gente mora aqui, a gente defende a bandeira de segurança pública do nosso estado, é correto a gente enfatizar o que está acontecendo aqui. E é um absurdo e não é de agora. Não é uma coisa que vem de agora. Ele me confessou que ainda tem cerca de 600 agentes civis de licença. E mais um bocado aí que está para se aposentar de 2024 para 2025. Então, vai aumentar o déficit. Exatamente. Né? Segura. E, perdão de lhe interromper, a Associação Pro Armas, ela também defende algumas políticas de segurança pública. Exato. Né? Dentro das diretrizes dela. Exato. Nós nosso trabalho não é feito só para o civil, também para o militar. Na portaria 167 dos militares saiu que os policiais militares teriam direito a 6 armas de uso restrito.
Só que depois isso foi suspensa, essa portaria, pelo atual governo, do governo federal, e tinha colocado que os aposentados iriam ter apenas direito a 2 armas de uso permitido. Então, nós fizemos um trabalho a nível de congresso, lá em Brasília, com o deputado Marcos Polon e com outros parlamentares, como o Sargento Gonçalves também, foi feito esse trabalho para que se permitisse que o policial militar tivesse o direito a ter um equipamento no nível que a vagabundagem tem. Então, assim, ele tem que estar preparado e ele é quem está mais exposto, é quem está na linha de frente, né? Só para puxar um gancho para eu não me esquecer, muito importante, porque quando a gente fala de segurança pública, a gente não necessariamente fala só do efetivo. O que é que vai ajudar o efetivo a trabalhar? O nome nas avenidas, hoje a gente tem o GPS e tudo, mas o próprio nome para identificar as ruas, a iluminação das ruas, o sistema de monitoramento de uma cidade, tudo isso é um suporte para a segurança pública, para o agente de segurança pública, né? Então, tudo isso funciona dentro de um grupo. Dentro da competência municipal, existe a questão do vídeo monitoramento. Eu tive a oportunidade também de estar na Guarda Municipal lá de Parnamirim. Eles têm um sistema de vídeo monitoramento, inclusive no município de Parnamirim, todo o sistema deles é conectado. Existe uma conectividade do sistema de saúde junto com a polícia militar, a Guarda Municipal, ou o prefeito lá, ele consegue ver tudo num telão, o que ele quiser. Então, a cidade de Parnamirim, em termos de monitoramento, ela está muito bem estruturada. E isso é importante aqui também em Natal. E eu quero deixar aqui bem claro que Parnamirim tem uma das guardas municipais mais atuantes na segurança do estado. E isso não sou eu que estou dizendo, isso foi um delegado da Polícia Civil lá de Parnamirim que me relatou em um certo dia de que a Guarda Municipal de Parnamirim ela tem períodos que chega a fazer mais prisões do que até mesmo a Polícia Militar lá na cidade. E agora o senhor enfatizou essa questão do não é só monitoramento. Prisão, não. O Guarda Municipal ele faz o mesmo trabalho hoje, tem o mesmo tipo de sobrecarga que a Polícia Militar, porque gente passando mal, que eles socorrem, engasgos, a gente vê quantos vídeos a gente vê de heróis policiais militares aí e guardas municipais salvando a vida de pessoas que não estejam sobre o risco ou sobre ameaça, uma ameaça iminente de algum criminoso, seja de quem for, né? E assim, tocou num assunto bem interessante, porque às vezes a gente diz, mas a segurança pública é botar a polícia civil, a polícia militar, a guarda municipal para trabalhar e botar efetivo e dar arma boa. Só que você tocou num assunto bem interessante, que para a polícia ter um desempenho bom nas ruas, a infraestrutura da rua precisa estar também muito boa. Exato. Porque hoje, graças a um esforço tremendo, né, das corporações civis, militar, as polícias têm carros de SUV para cima, mas aqui a gente ainda vê Gol, alguns carros baixos, mas a maioria dos carros da polícia hoje são carros altos. Porém, muitas ruas têm difícil acesso. Vou relatar aqui alguns setores. Brasil Novo ali, tem rua ali que a polícia não passa. Ali no Pajuçara, muitas ruas que não têm acesso. Inclusive... Pajuçara é muito carente de pavimentação. Muito carente de pavimentação, aquela região ali. Outro dia eu estive fazendo uma matéria de um homicídio na Baixada, a chamada Baixada, lá no Pajuçara, e o carro da nossa equipe precisou de ficar lá embaixo, no começo da rua, a gente teve que subir a pé, para poder trazer informação. E do mesmo jeito foi com alguns carros da polícia. Algumas viaturas da polícia precisaram ficar no final da rua, o Rabecão do ITEP precisou ficar na metade da rua para poder o pessoal ir lá fazer a remoção do corpo. Isso mesmo acontece lá no Leningrado também, que a gente passou um perrengue pesado. Inclusive, eu e Vitor Águia, nós passamos um aperreio grande uma vez para trazer informação, porque a gente foi em busca, né, junto com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o ITEP, de um cadáver que estava ali no Leningrado, e a gente acabou passando um perrengue grande justamente por falta de pavimentação. Ficamos atolados lá até 2 horas da madrugada, debaixo de chuva, numa região altamente perigosa. E assim, como aconteceu com a gente, graças a uma equipe da Polícia Militar, acredito do 16º Batalhão, que ficou lá com a gente até chegar ao socorro,
para desatolar o nosso carro e a gente ir embora, não aconteceu nada com a gente. Mas e a população? Imagina uma viatura da polícia em perseguição, trocando tiro com os marginais, acabar atolando um carro numa região dessa. Os marginais vão se aproveitar da situação e... Você perceba que você falou uma situação de que é importante de tratar, é de que a polícia não está em todo canto ao mesmo tempo. Por isso que nós defendemos o direito à legítima defesa, o direito do cidadão que passe nos testes, que possa estar habilitado para ter seu equipamento. Porque quando você precisa da polícia, que é uma força extraordinária, são guerreiros, mas eles não conseguem, às vezes, chegar. Geralmente eles chegam quando o fato já ocorreu. Então, assim, se você puder se defender, por que não? E assim, eu não estou falando aqui que é uma obrigação de você ter sua arma, se defender. É uma escolha. O que eu estou falando é uma escolha. A gente viveu, entre 2003 e 2005, uma política de desarmamento, campanhas de desarmamento. Muitas dessas campanhas você deve se lembrar. O que era que se repetia muito? Não reaja. Não reaja. Não reaja. Não reaja. Essa intenção do não reaja, ela tem uma mensagem que não é só para você não reagir comprando arma para reagir a um assalto. É uma mensagem, de certa forma, subliminar, que faz o cidadão ficar covarde e não reagir para nada. Então, assim, quando você fica não reaja, não reaja, não reaja, você não vai reagir para reclamar de uma pessoa que está jogando um lixo ali na esquina da sua rua ou jogando lixo num terreno. Você não vai reclamar de um político corrupto. Ah, deixa pra lá. Não vamos reclamar nada. De uma rua que tá escura. Você não vai reclamar de uma rua que está escura, de uma falta de pavimentação. Então você passa a não reagir para nada. Entendeu? Então isso é muito perigoso. Na sociedade que nós estamos hoje e da forma que o país da gente vem sendo conduzido em alguns governos, isso é bastante preocupante. E fora que isso tira a capacidade do cidadão de não reagir só ao inimigo interno, mas a um inimigo externo também, a um governo ditatorial, entendeu? Então, assim, de certa forma, o cidadão ele tem que ter esse dinheiro, esse direito de se proteger, porque a questão não é arma, a questão é liberdade, como a gente fala, não é sobre armas, é sobre liberdade. Verdade. E a infraestrutura de uma cidade é primordial. Eu mesmo no interior do estado, eu trabalhei muito tempo viajando no interior, e eu via prefeituras inaugurando, entregando grupos de guardas armados, mas quando a gente ia ver, o efetivo da guarda municipal era muito baixo, os equipamentos eram de péssima qualidade, às vezes um 38 com 5 disparos, um Fiat Uno, nada contra o Fiat Uno, mas um Fiat Uno 1.0, cansadinho, já que foi remanejado de outra secretaria para aquela dali, com a sirene em cima. E o vagabundo de fuzil, de carro blindado. De carro blindado. Picape, né? Do SUV blindado. De pistola 9mm, entendeu? Então, assim, um caso não muito recente, mas que aconteceu e chamou muita atenção, foi lá em Canguaretama. Acredito que tem mais ou menos uns 2 anos que aconteceu isso lá. Um grupo de bandidos chegou, sufocou o batalhão de Canguaretama, enquanto a outra parte do grupo estourava o Banco do Brasil no centro da cidade. Então, assim, o efetivo de Canguaretama tem um batalhão? Tem, mas não é um efetivo que dê para dar respaldo. Não tinha uma equipe na rua fazendo ali a guarda ostensiva da rua no geral. Então, acabou ficando refém daquilo ali. A polícia não teve o que fazer. Foi ficar rendida ali em meio aos disparos e esperar que eles fossem embora. Exato, porque não tem como confrontar. Você falou nessa situação de confronto, em desvantagem na situação de confronto. O que é que isso aí para o pessoal da vigilante e da segurança privada, eu tenho vários projetos de lei que eu apresentei elaborei, tive ideia com o Sargento Gonçalves e fiz lá e apresentei. Dentre esses projetos, para o pessoal da segurança privada, na lei deles, que é a lei 7.102, que cuida das empresas que trabalham com segurança privada, lá o vigilante ele só pode trabalhar com arma se for revólver até o calibre 38 e pistola se for até o calibre 380. E quando é no transporte de valores, eles só podem trabalhar com espingarda até calibre 12. Ou seja, não tem como você
ter uma resposta ao nível que o crime organizado tem hoje. O organizado chega para assaltar um carro forte de fuzil, né? E o vigilante está lá com a 12. Com a 12. Então, nós fizemos um projeto de lei para colocar o direito às empresas de segurança e ao vigilante, né, para que, logicamente, ele trabalhe com armas de uso restrito. Seja o fuzil 5.56, o 7.62, qualquer arma que for de uso restrito, eles estarem autorizados a trabalhar. Foi uma ideia que tivemos e outra coisa foi colocar no mesmo projeto de lei a obrigação de o vigilante trabalhar com um colete nível 3A. Então, foi uma ideia bacana assim, para o pessoal da vigilância privada. Também temos o projeto do porte de arma do vigilante, porte de arma do advogado, né, para assim, compluz, né? Dentro do porte de arma do vigilante, a gente colocou o direito à máquina de recarga, a fazer a própria munição, porque isso barateia o treinamento. A gente sabe que, infelizmente, o vigilante ele não é bem remunerado. Exato. Então, é uma forma de ele se capacitar e fazer seu treinamento, conseguir baratear em praticamente 3 vezes o preço de uma munição para treinamento, né? Porque hoje em dia a munição é um dos itens mais caros, né? Exato. Pedro, a gente está chegando no final do nosso programa. Eu queria só que você passasse suas redes sociais, desse as suas considerações finais e falasse um pouquinho, né, do Pedro advogado e do Pedro Proarmas, que foi um apelido que pegou, né? Pois é. Pedro Proarmas. A galera me conhecendo pela questão da associação, então me vincula bastante o nome à associação, né? Então, pessoal, eu quero agradecer por essa oportunidade. É sempre bom tá, né, mostrando quem é a gente. As pessoas, às vezes, Proarmas, mas a arma é uma bandeira que eu defendo como uma pessoa de direita, né, uma pessoa conservadora, defensor do presidente Bolsonaro. Isso aí, eu tô com o tênis até da Botina Bolsonaro, o pessoal da Botina Bolsonaro aí, tamo junto aí, pessoal. Então, assim, são bandeiras que eu defendo. E perceba que a esquerda, ela sempre tem uma bandeira em comum. Qual é a bandeira, você sabe? O desarmamento. Então, todos os grupos de esquerda defendem o desarmamento. Então, eu tenho muito orgulho de me posicionar como sendo uma pessoa que quer que o cidadão tenha o direito a se defender. Não é toda pessoa que está se propondo o nome a um pleito e que tem esse posicionamento. Então, eu tenho isso muito claramente. Eu sou muito como eu posso dizer, firme no meu posicionamento, tenho o conhecimento de que, e o conhecimento baseado em dados, de que a arma de fogo, ela, na mão do cidadão de bem, ela não faz mal. Verdade. Muito pelo contrário, ela salva a vida. Verdade. Diga suas minhas redes sociais, desculpa. Você pode seguir aí o perfil @Pedro_Proarmas, e o da associação, o do estado, que é @pro_armas_rn. Então pode dar um olhar para a gente, precisar tirar dúvida. Dentro do meu perfil pessoal, eu tenho um grupo lá na minha bio, que é um grupo que trata sobre legislação de controle de arma. É para policial militar, para o atirador esportivo, quem tiver com dúvida, porque esse atual governo prejudicou o setor de uma forma monstruosa, assim, de uma forma cruel. Então eu abri esse grupo, assim, muita gente insegura com relação ao que está acontecendo na legislação, e eu estou lá para dar essa força para todo mundo. É isso aí. Então, o RN Debate agradece muito a presença do Pedro aqui. Espero que em outras oportunidades possa comparecer novamente. Quero você também no meu programa, no Conexão RN também. Tamo junto. Foi um papo muito produtivo, muito bacana, sobre armas, segurança pública, um pouco do trabalho, né, do instrutor de tiro esportivo, e de como é que um cidadão de bem pode e deve, assim ele queira e sinta vontade e seja apto. Exatamente. Claro, principalmente é o principal item, né? Item para você ter a sua arma de fogo, é você ser apto psicologicamente e tecnicamente para poder manusear aí sua arma de fogo. Agradecer mais uma vez a equipe da Litoral, o pessoal do RN Debate. Estou aqui novamente
substituindo o Lani e o Douglas, que tiveram imprevisto, não puderam vir hoje, mas estou aqui firme e forte, mantendo o programa no ar, recebendo convidados especiais. Foi um prazer conversar com você, Pedro, e em outra oportunidade queremos você na Litoral novamente, tá bom? Pessoal, uma ótima noite a todos. Amanhã estarei de volta na tela da Litoral com o Conexão RN a partir das 18. Às 19 horas tem o Viajando pelo Brasil e às 19h30 começa o RN Debate com mais convidados trazendo assuntos bacanas. A gente conversa aqui sobre política, empreendedorismo, jornalismo, saúde, tudo o que envolve a comunidade a gente está abordando no nosso RN Debate e também lá no Conexão RN, tá bom? Então, fiquem todos com Deus, forte abraço e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Datavero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente Datavero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto Datavero. Pesquisa de verdade. Para você que gosta de cuidar da aparência